Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui agora no módulo 7. O assunto será transformações da matéria. Vou dividir esse módulo em 3 partes para que a gente possa aproveitar melhor cada uma das partes e entender mais aprofundadamente possível. Então, a transformação da matéria em si envolve 2 tipos principais: a transformação física e a transformação química. Primeiro, sobre a transformação física, o que eu preciso saber dela é que ela não forma nova substância, ou seja, ela acontece, mas a substância do início é a mesma do final. Alguns exemplos: quando a gente manipula uma massa de modelar, que a gente forma, por exemplo, em um bonequinho, continua sendo massa de modelar. Eu não criei uma nova substância, eu simplesmente remodelei aquilo. Mudanças de estado físico, por exemplo, da água. O gelo, quando se transforma em água líquida, é água ainda, só que num estado físico diferente, né? De sólido para sopa líquido. Se eu levo isso ao fogo e evapora, continua sendo água no formato de vapor, ou seja, a substância é a mesma, não mudou a substância. Outro exemplo, quando eu pego o açúcar e dissolvo em água. Continua sendo açúcar, só que agora é dissolvido em água. Eu mudei o estado físico dele, está em aquoso, mas ele continua sendo açúcar e a água continua sendo água. E por último, quando eu pego um pedaço de metal, né, uma barra de ferro, por exemplo, e transformo isso numa folha ou numa chapa, continua sendo ferro, só que ela está num formato diferente. Então, a transformação física é isso. A substância permanece inalterada, o que muda é o seu formato ou ainda o seu estado físico em si. Agora, na transformação química, aqui sim ocorre a formação de novas substâncias. É quando uma substância deixa de existir para que uma nova apareça. Como que eu consigo determinar ou detectar que isso está acontecendo? São essas 3 formas principais aqui. Quando ocorre mudança de cor, quando ocorre a formação de um gás, ou ainda quando ocorre a formação de sólido, que a gente chama de precipitado. Então aqui eu tenho 3 exemplos para cada um deles. Olha, a madeira queimando. Quando a madeira queima, nós sabemos que ao término vai sobrar ali cinzas, um pedaço de carvão talvez. Então ela mudou a sua cor. Então quer dizer que houve uma transformação química, mesmo porque era um pedaço de madeira, se queimou e virou um carvão. Então uma substância sumiu e outra apareceu, ou seja, ocorreu a formação de uma nova substância. Aqui, quando bolhas são formadas a partir de um comprimido efervescente. Você pegou ali um comprimido, por exemplo, de vitamina C, jogou num copo com água e percebeu que está sendo formadas bolhas, ou seja, é a liberação de um gás, o gás carbônico. Esse gás não existia antes, quer dizer então que isso é uma nova substância. Então trata-se de uma transformação química. E quando substâncias líquidas são misturadas, podem formar sólidos. Alguns tipos de substâncias a gente mistura uma na outra e acaba que forma um corpo pesado, um corpo de fundo, que é chamado de precipitado. Forma algo sólido a partir dessa mistura. Também é a indicação de que está acontecendo uma transformação química. Então, portanto, uma transformação química, ela pode e será chamada por nós a partir de agora de reação química, que é basicamente tudo o que acontece entre substâncias e forma novas substâncias a partir daquelas, podendo ter esses 3 itens como fatores para que a gente possa descobrir e observar se realmente está acontecendo uma transformação química ou não. Então, alguns exemplos: olha, amassar o papel, isso é uma transformação física. O papel não deixa de ser papel, simplesmente deixou de ser uma folha para ser um pedacinho, uma bolinha amassada. A nossa digestão é uma transformação química, afinal de contas o alimento entra e ele é digerido, quebrado em várias partes para que o nosso organismo possa absorver. Uma fruta, quando a gente, por exemplo, pega uma maçã, dá uma mordida, deixa em cima da mesa por uns 10 minutos, a gente vai perceber que ela vai escurecendo, ou seja, mudou a cor dela. Se mudou a cor, é uma transformação química envolvida. Feito isso, vocês vão pegar na página 531 e vão resolver essa atividade 1.